Estudo do Evangelho de Jesus, livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 5 de Atos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que te encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da tua herdade? Guardando não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Pedro, com a evidência toda ampliada, percebendo tudo que estava acontecendo no coração de Ananias e nas ações de Ananias, o repreende. E Ananias, então, vai ficar muito assustado. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Então ali estava Pedro diante de Ananias, exortando a ser fiel a Deus. Se você toma partido de fazer alguma coisa, faça. Não a faça pela metade. Se Pedro admitisse ali, tendo feito pela metade aquele bem que deveria fazer, em breve vários outros viriam também tomar as mesmas ações, e isso traria problemas para o futuro daquela organização que eles estavam começando. Então tinha que ser autêntico. E levantando seus jovens, cobriram o morto e o transportando para fora o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E as pessoas daquela época, como morria, eles corriam para enterrar, não faziam velório, não procuravam avisar os familiares, bem estranho. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? Ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar ao Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. A gente, olhando assim, pensa assim: Pedro agiu com muito rigor. Mas, conforme dissemos antes, Pedro tinha que educar aquelas pessoas, esclarecê-las, para respeitarem as regras ali. E aqui ele já foi mais longe. Porque entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor. Então eles venderam, combinaram entre si dar apenas a metade, ficar com a metade, eles não estão sabendo de nada mesmo. Eles não vão ficar sabendo. Vamos ver se eles sabem mesmo. E pagaram o justo preço por isso. E logo caiu aos seus pés e expirou. E, entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. A partir do momento que tomaram informação da situação, ficaram assustados e, lógico, com medo. Quem que queria afrontar Pedro a partir daquele momento? Quem queria mentir para Pedro perante qualquer um dos componentes daquela organização religiosa que começava? E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram essas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Então, eles se dedicavam a atender aos necessitados, dedicavam a ajudar aquelas pessoas que ali estavam, mas estavam sempre lá fazendo as suas orações no templo. Quanto os outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Pedro estava sempre à frente do trabalho e os outros estavam um pouco afastados, mas ninguém ousava juntar-se a eles. Mas respeitava-os. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles.
Até pela sombra de Pedro eles eram curados. E as pessoas depositavam tanta fé que espalhavam-os pelas calçadas, pelas ruas, para que Pedro, sabendo que ele ia passar por ali, a sombra os tocasse e eles ficavam curados. Tamanho o poder que Deus conferiu àqueles apóstolos para que eles divulgassem o cristianismo e dessem curso ao trabalho que havia sido começado primeiro por João Batista e depois por Jesus. E até das cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Todos que chegavam perto dos apóstolos eram curados, eram ajudados. Jesus lhes outorgou esse poder e disse que a partir de um determinado momento lhe daria o poder do Espírito Santo para que eles operassem os milagres em nome de Deus, para difundir a crença em Jesus e difundir o amor a Deus. E, levantando-se, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. A inveja sempre foi um ponto crítico para todos os médiuns, seja ele em qualquer época que seja. E ali os príncipes dos sacerdotes, mais os sumos sacerdotes e todos aqueles que estavam ali em torno dele, ficaram com inveja. Nós que somos sacerdotes, nós curamos, nós estudamos tanto, não fazemos cura nenhuma, e aqueles homens tão simples, tão pobres, passam lá e curam as pessoas. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E, ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando, lhe anunciaram. O interessante é que os apóstolos saíram tranquilos da prisão à noite, porque um anjo veio abrir as portas. Eles saem, vão para o templo, ninguém os vê sair da prisão, nem os guardas. Quando é de manhã, os servidores vão lá para procurá-los. Cadê? Embora tudo fechado, nenhum deles dentro da prisão. Lhe anunciaram dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas, mas, quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Estavam presos com toda a segurança, ninguém conseguia fugir do presídio, a menos que alguém abrisse a porta. Mas ali, todos aqueles servidores fiéis ao templo não conseguiram ver o que havia acontecido e a cadeia vazia, e eles não estavam lá dentro. Ficando perplexos, assustados, mas mesmo assim... E chegando um, anunciou-lhes dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam o povo. Então foi o capitão e os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E diante do povo eles agiam com respeito, porque se eles atacassem os apóstolos, poderiam ser atacados pelo povo. Mas às escondidas, a grande hipocrisia dos seres humanos. E Deus, meus irmãos, vê tudo o que se passa. Seja no silêncio, seja no esconderijo de cada um, seja também diante das grandes verdades do Senhor. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Eles tentavam bloquear o ensinamento do Cristo. Eles tentavam fazer com que os apóstolos não ensinassem. E quanto mais eles tentavam, quanto mais eles buscavam coibir as ações dos apóstolos, mais as pessoas se convertiam, mais as pessoas aderiam àquele movimento cristão. E a resposta foi simples.
é melhor obedecer a Deus do que vocês. Vocês são apenas homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós mataste suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E aqui, Pedro, além de chamar-lhes atenção, ainda colocou para eles algumas palavrinhas que eles não gostavam. Jesus havia sido promovido por Deus como príncipe salvador da humanidade, sendo oportunidade para Israel se redimir dos pecados, buscando o arrependimento e o crescimento para o Pai. E ali ele dizia que eles eram testemunhas dessas palavras. Não só eles, mas também o Espírito Santo. Ou seja, eles, aqueles homens que ali estavam para prendê-los, sabiam muito bem do crime que eles haviam cometido e tentavam negar. Sabiam muito bem das maldades que haviam feito e tentavam negar. Mas aqueles homens o chamavam a atenção de uma forma bem clara. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Gamaliel, com toda a sua experiência, com a sua intuição, o seu preparo espiritual para aquele momento, já tinha percebido que Jesus era o Messias. Já tinha percebido que aqueles apóstolos tinham a missão de levar à frente os trabalhos do Messias. Então, chamava aqueles homens à ordem, chamava aqueles homens a tomarem as devidas precauções com as suas atitudes. Porque poderiam criar problemas bem mais sérios para eles no futuro. Porque antes desses dias, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se juntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois destes, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E aqui Gamaliel chama atenção para aquelas pessoas que vieram convidando as pessoas a uma nova transformação, foram mortos e seus seguidores dispersos. Mas as consequências sempre há dia de vir. E agora digo-vos, dai de mão a esses homens e deixai-os ir, porque, se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Gamaliel tinha a intuição perfeita do que eles deveriam fazer, do que não poderiam fazer. Mas os homens sempre querendo estar acima das situações, querendo estar acima dos desígnios de Deus, tomam muitas das vezes ações e atitudes que vão depor contra a sua consciência, vão depor contra eles, tanto no plano espiritual quanto em encarnações futuras, e às vezes nessa mesma encarnação. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, retendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Ainda toma atitude covarde de bater, de açoitar, para depois deixá-los ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias do templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Ao baterem neles, eles se sentem vangloriados, se agradecem por ter, aliás, o regozijo é mais do que agradecer, se sente com prazer, sente em completude com o Senhor por terem sido afrontados, agredidos em nome do Senhor, e continuam persistentemente no trabalho, levando o Evangelho aos corações que ali estavam.
levando o Evangelho àqueles corações que necessitavam das bênçãos do Senhor, levando o Evangelho àqueles corações ávidos do pão da alma, do néctar divino que nos alimenta para a vida eterna. E que Jesus nos abençoe e nos ilumine para prosseguirmos a nossa jornada evolutiva.